Transportes através da membrana com gasto de energia, ou seja, transporte ativo. Como sabemos, através da membrana entram e saem substâncias. Essa passagem de substâncias pode acontecer sem gasto energético. Aí temos o transporte passivo, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Ou essa passagem de substâncias pode exigir por parte da célula gasto energético. Aí nós temos um caso diferente. Do momento em que a célula precisa gastar energia química, energia do ATP, para promover o transporte de uma substância através da membrana, quer para o interior da célula, quer para fora, temos o transporte ativo. Para definirmos o que é transporte ativo, seria interessante lembrar o que é a difusão. Como sabemos, a difusão é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, é a passagem de soluto de onde tem mais para onde tem menos, a favor do gradiente de concentração. Isso acontece passivamente, sem gasto energético. O transporte ativo é exatamente o oposto à difusão. Ou seja, o soluto vai passar através da membrana plasmática de onde ele, o soluto, está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. O soluto passa de onde ele está em quantidade menor para onde ele está em quantidade maior. Exatamente contra o sentido da difusão, ou seja, contra o gradiente de concentração. Aí temos o transporte ativo. Como podemos ver aqui ao lado, no transporte ativo é necessário a presença de uma proteína, que será uma proteína de transporte, uma proteína transportadora, que vai exigir gasto de energia para atuar. E também é necessário, super importante, que exista uma fonte de energia, que na célula é sempre o ATP, a molécula que é uma moeda energética no meio intracelular. Olhe bem o que acontece no transporte ativo. Nós temos a membrana plasmática. Considere que acima da membrana temos o meio extracelular. Abaixo da membrana temos o meio intracelular. E temos uma substância mais concentrada fora da célula e menos concentrada dentro. Notou bem? A substância tem concentração maior no meio extracelular e tem concentração menor no meio intracelular. O que vai acontecer no caso do transporte ativo? Ela vai passar, como você pode ver, do interior da célula para fora, do meio intracelular para o extracelular, contrariando o gradiente de concentração. Isso é transporte ativo. Agora, note que a passagem dessa substância é feita com a ação de uma proteína transportadora, que exige energia para atuar. É essa proteína que nós chamaremos de ATPase. É essa proteína que fará esse transporte contra o gradiente. Então, o que podemos concluir é que o transporte ativo apresenta 3 características fundamentais. Primeiro, ocorre contra o gradiente de concentração, ou seja, o soluto atravessa a membrana do meio menos concentrado para o mais concentrado. Segundo, para ocorrer, exige a participação de uma proteína transportadora. E terceiro, essa proteína para atuar exige gasto de energia do ATP. Agora você me pergunta, Caio, me dê um bom exemplo de transporte ativo acontecendo na célula. Temos um exemplo fundamental, que é a bomba de sódio e potássio. Como podemos ver, observando esta célula, você nota que no meio extracelular, a concentração de sódio, Na+, é maior do que no citoplasma. Agora, note que em relação ao potássio ocorre exatamente o contrário. Nós temos uma alta concentração de potássio dentro da célula e uma baixa concentração de potássio fora. Ou seja, vamos repetir, a célula possui pouco sódio dentro e muito potássio dentro. Já fora da célula nós temos muito sódio e pouco potássio. Essa diferença de concentração é mantida graças à ação de uma proteína transportadora que exige gasto de ATP para transportar ambos os íons sódio e potássio em direções opostas. Como você pode notar, a bomba de sódio em funcionamento, a proteína responsável por esse transporte, chamada ATPase de sódio e potássio, veja bem, ela exige o gasto de uma molécula de ATP para transportar 3 átomos de sódio do meio intracelular
para o meio extracelular, ou seja, transportar 3 íons de sódio de dentro da célula para fora. E essa mesma proteína, após despejar os átomos de sódio fora da célula, captura 2 átomos de potássio e faz o transporte desses íons para o interior da célula, para o citoplasma. Ou seja, o que é a bomba de sódio e potássio? É um mecanismo de transporte ativo no qual temos uma proteína que, com gasto de energia, transporta sódio para fora da célula e transporta potássio para dentro. Ambos os transportes ocorrem contra o gradiente de concentração. O sódio é bombeado de dentro da célula, onde sua concentração é menor, para fora, onde a concentração é maior. E o potássio, ao contrário, é bombeado por essa proteína do meio extracelular, onde está menos concentrado, para o meio intracelular, onde está mais. Então essa proteína expulsa sódio e captura potássio. Isso nós chamamos de bomba de sódio e potássio. Esse processo, veremos no futuro, é essencial para a geração dos impulsos nervosos no neurônio e para a manutenção das diferenças de cargas elétricas entre os dois meios intra e extracelular. Um outro tipo de transporte através da membrana é o englobamento de partículas, englobamento de material em quantidade. Todo e qualquer englobamento de partículas chamamos endocitose. Mas existem 2 tipos de endocitoses, a fagocitose e a pinocitose. Em que elas diferem? Fagocitose é o englobamento de material sólido. Daí o seu nome. A palavra phagos vem do grego, quer dizer comer. Repare que só usamos o termo comer para nos referirmos à ingestão de alimentos sólidos. Então, fagocitose é o processo no qual a célula engloba material sólido. A célula come partículas. Podemos ver esse processo ao lado sendo realizado por glóbulos brancos. A fagocitose é a nossa primeira linha de defesa contra as infecções. Quando o seu corpo é invadido por micro-organismos como bactérias, os glóbulos brancos são recrutados, vão até o foco de infecção e essas bactérias são englobadas para serem devoradas e digeridas, num mecanismo de defesa. Então, concluímos que a fagocitose consiste no englobamento de material sólido. Note, como a figura ainda mostra, que para isso é necessário a emissão de pseudópodos, que são essas projeções do citoplasma que a célula usa para fazer a captura da partícula. Agora, e o que é pinocitose? A palavra pinos quer dizer beber. Só bebemos o que é líquido. Então, no processo de pinocitose, a célula engloba material líquido, a célula bebe partículas. É um processo bem mais discreto, no qual, como podemos ver agora, que a membrana plasmática sofre um dobramento para dentro do citoplasma, ou seja, uma invaginação, e com essa invaginação, gotículas, material líquido do meio extracelular, é capturado para o interior da célula. A finalidade desse englobamento é a nutrição da célula. Então vemos que a membrana plasmática permite que a célula realize com o ambiente diversas trocas. Trocas passivas, trocas ativas e, inclusive, a captura de material em grande quantidade através dos englobamentos.